De volta com Falando Sério, hoje entrevistando o espírita Frederico Menezes, que está em Picuí para fazer uma palestra, né, no segundo encontro espírita, e também com a presença de França, que é lá de Frei Martinho, e há vários anos que ele milita nesse campo, né, França? O interessante aqui é que há 5, 6 anos atrás, Picuí sequer havia ouvido falar em espiritismo, mas Frei Martinho já caminhava a passos largos sobre o tema. E a satisfação muito grande a gente está trazendo. Hoje em dia mudou muito a situação aqui em Picuí para melhor. Hoje em dia já se consegue dezenas de pessoas participando dos encontros. Claro que não se visa a quantidade, mas a qualidade da mensagem, mas ao menos nisso Picuí já avançou, e muito, porque antes reinava o desconhecimento total sobre o tema. Por falar em cidade, por falar em cotidiano, Frederico, eu gostaria de trazer alguns temas considerados polêmicos para qualquer critério, qualquer visão. E para o Espiritismo eu gostaria que o senhor falasse a sua visão, em primeiro lugar, sobre o aborto. Como o espírita vê a questão do aborto? A doutrina espírita ela é favorável à vida sempre. Por termos consciência da reencarnação e da importância de cada vida na Terra, não poderia absolutamente apoiar a atitude do aborto. Existem casos específicos em que o aborto é admissível. Os próprios espíritos superiores colocam isto: quando há risco de vida para a mãe, é preferível que se preserve a vida que já está em curso e que pode gerar esta mesma outra vida posteriormente, do que correr o risco de perder as duas. Então, nesses casos, o aborto é perfeitamente compreensível, mas aquele em que a pessoa tira porque não quer ter um filho, ou por qualquer outro motivo de senso estético... Até estupro. Até a questão do estupro, embora se compreenda, nós entendemos que existe muita grandeza. Embora compreendendo a dor de uma mulher que é violentada, as leis brasileiras já defendem, já adotam o aborto por estupro. A gente sabe que é uma maior violência, uma coisa brutal para uma mulher. No entanto, quando a mulher consegue superar, e há casos magníficos a respeito, superar o drama de uma gestação proveniente do estupro, mas com tanto amor à vida, e é um sentimento cristão, há mulheres que conseguem ter o filho e até criá-lo com amor. O que é que a gente diz? Se você consegue suportar esse trauma, dessa violência terrível, mas não suporta criar a criança, não a mate. Tenha e entregue para quem possa adotar a criança. Essa é a atitude preferível, embora compreendamos, claro, o desespero e a dor de uma mulher que se vê fecundada num ato de tal violência. Então a doutrina espírita é favorável à vida. Cada espírito que volta no processo de reencarnação pela gestação natural, por exemplo, é uma oportunidade valiosíssima, que as almas necessitam. Nós estamos aqui porque necessitamos desse aprendizado. Então somos favoráveis à vida e tentamos esclarecer as pessoas para que o aborto não seja, inclusive, legalizado de forma total, como normalmente se apregoa. Já existem países que adotaram o aborto legalizado, mas estão querendo voltar atrás. Já há movimentos de tentar voltar atrás. Porque eu creio firmemente no ser humano. E acho que a criatura humana vai amadurecendo espiritualmente. No meio de tudo isso que está acontecendo, desse burburinho, dessa efervescência que faz parte do crescimento da civilização, as pessoas começam a se sensibilizar diante do fenômeno da vida. E quanto mais o pensamento espírita se espalhar, vai trazer uma contribuição magnífica ao debate. Até porque, se o estupro é uma violência, o aborto é outra... eu não quero aquilatar, né, qual é a violência maior. Isso. Mas não deixa de ser também uma violência, inclusive, para o corpo da mulher. E muito mais violento, né? Porque você está tirando uma vida. Né? Mas quando eu falo, eu compreendo a dor da mulher, claro, porque é uma violência extrema. Claro. Mas rogando a Deus que essas mulheres que passaram por essa experiência traumática considerem a vida acima de qualquer coisa. Frederico, e com relação à pena de morte? É o mesmo patamar na defesa da vida. Não acreditamos que a pena de morte resolva o problema humano e o problema da sociedade. Primeiro, pela visão espírita de que a morte não existe.
Quando você tira a vida de um criminoso, você o está lançando apenas na invisibilidade. Ao invés de resolver o problema da sociedade, como se acredita, esse espírito revoltado do outro lado e despreparado para a vida espiritual vai continuar fazendo pressão sobre os homens da carne, desencadeando obsessões, inclusive aqueles que eles consideram seus verdugos, os que estabelecem a pena de morte. Então não soluciona o problema real da sociedade. É uma ilusão, limitada pela visão puramente fisiológica. Se tivermos desenvolvido a visão espiritual, vamos entender que matar alguém porque cometeu crimes, mesmo que hediondos, é lançá-lo apenas numa cortina de fumaça, proporcionando a ele agir sem ser detectado. Então é importante tentar resgatar vidas. Existem penas que são mais vigorosas, que podem ser aplicadas pelo Estado. A prisão perpétua, uma delas, para crimes hediondos, já são buscas e recursos da sociedade humana para isolar aquelas pessoas. E tentar, obviamente, em crimes menores, um trabalho de ressignificação do funcionamento dos presídios, que hoje são apenas elementos, os presídios são elementos que proporcionam a preservação do crime. Como seria essa ressignificação? Reeducação. Trabalhar mais profundamente a reeducação das pessoas, dos presidiários. Dar-lhe oportunidades de tentar. Agora, de uma forma, num contexto profundo, não uma coisa superficial, para tentar resgatar. Eu sei que muita gente diz assim, mas um cara que entra numa casa, que mata um pai de família, esse aí não tem mais solução. Esse não tem solução, Com a visão espírita, nós cremos que o ser humano, em qualquer época, tem solução. É claro que aquela alma provavelmente vai precisar de um tempo mais longo para a sua recuperação, que talvez penetre em várias encarnações e em séculos. Mas não nos cabe, obviamente, julgar dessa forma. Eu sei que me parece, ou possa parecer alguém, ingenuidade, o excesso de confiança na recuperação das pessoas, mas eu fiz um trabalho durante 4 anos no presídio Aníbal Bruno, lá em Recife, que é o presídio mais conhecido lá do estado. E durante 4 anos foi uma experiência riquíssima. Vi casos de crimes hediondos, criaturas num drama profundo existencial, e pude ver, embora eu escute mais do que veja, espíritos de mães daqueles que estavam lá dentro, emocionadas, se sentindo culpadas porque os filhos estavam ali dentro. Então o drama de quem vive num cárcere, a gente não pode dimensionar. A gente lamenta, claro, pelas vítimas, mas sob a ótica superior, quem é mais vítima? O carrasco, ele é escravo daquilo que fez, porque ninguém escapa da lei de causa e efeito. Eu antes de fazer o último questionamento, me veio à memória a questão de que o Espiritismo, como um todo, ele vê o planeta Terra como a reparação mesmo, né? Sim. É um planeta onde a gente tem que ficar aqui e passar por todos os perrengues. Eu digo que a Terra é o presídio Aníbal Bruno do espaço. Explica para nós melhor essa visão do planeta Terra para o Espiritismo. Todo planeta, na verdade, é uma escola. A gente vê o planeta como uma grande escola onde as almas vêm aprender na Universidade da Vida a ciência do viver e a arte de amar. Proposta inicial. Naturalmente que um planeta como a Terra, considerado de expiação e provas e um dos mais atrasados do universo, segundo a revelação dos Espíritos, é aquilo uma espécie de presídio também, onde nós que estamos encerrados, diríamos assim, numa vida tão atrasada ainda, estamos nos preparando para ganhar, por exemplo, o regime semiaberto. E depois do regime semiaberto, quando nós aplicarmos o amor nas nossas vidas, ganharemos a liberdade, sendo reinserido na sociedade cósmica. Então enxergamos a Terra como uma grande oportunidade, no meio das dores, do sofrimento, das lágrimas que todos nós atravessamos, dos problemas do relacionamento cotidiano, nós estamos aparando arestas, nós estamos aformoseando o nosso caráter, estamos enrijecendo o nosso caráter, nos preparando para os grandes voos da alma. Leon Denis, grande poeta e filósofo espírita, na sua obra magistral O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele compõe um verdadeiro poema falando sobre a função da dor e o objetivo da reencarnação. Como é bela a oportunidade de estarmos reencarnados. Como é importante a gente ter o contato com a diversidade das pessoas, com tudo aquilo que desafia a nossa paciência, a nossa tolerância, ao mesmo tempo que nos faz olhar para dentro e ver que aquilo que nós temos dificuldade de aceitar no outro quase sempre está em nós.
Daí a reforma moral, a transformação interior da criatura, para que a gente possa se libertar definitivamente das reencarnações infelizes e nos prepararmos para as vidas mais felizes no espaço. Agora, o último tema desse segundo bloco, Frederico, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada. É um tema tão complexo, que envolve tanta emoção, e eu gostaria que você, o senhor, você, né, nos falasse um pouco sobre a eutanásia na visão do Espiritismo. Compreendo. Entendemos o drama que envolve muitas famílias quando tem um parente há meses e anos em um estado considerado vegetativo. Os espíritos, no entanto, nos mostram que essas experiências de estado vegetativo, de estado de coma profundo, é uma condição importante para aquela alma, e não só apenas para ele. Não é por acaso que aqueles familiares estão envolvidos com aquele drama. Quando o espírito está em coma, ele não está inerte. O corpo é que fica naquela posição adormecida. Mas a alma muitas vezes está aquilatando, avaliando uma série de coisas. E pode significar para aquele espírito, aqueles momentos vegetativos, pode significar uma profunda libertação. Regeneração. Regeneração, recuperação moral da criatura dentro dela e para os familiares também. Repito, entendo o drama da família. Mas quando chega o momento do espírito partir, não há máquina que sustente. Ao mesmo tempo, já há casos, embora sejam raros, de pessoas que viveram 12 anos e voltaram à vida. Voltaram à experiência carnal. Eu já vi alguns casos assim. Tem alguns casos, já está aí na imprensa, noticiou, no Canadá, em outras partes. Então, mostrando o seguinte, há algo superior à nossa vontade. E agora vem uma outra parte, sem tecer nenhuma crítica, compreendam vocês, a respeito de familiares que viveram esse drama de outra maneira. Muitas vezes nós nos incomodamos com a nossa posição, mas não com a posição de quem está ali, naquela cama. Estamos preocupados muitas vezes nas lutas que nós travamos e ficamos preocupados até quando isso vai durar. Isso é uma verdade. Então é preciso a gente verificar, e aí a importância do Espiritismo para a humanidade, que a gente possa internalizar esse conhecimento e refletir a vida sob essa nova ótica. Até mesmo isso vai dar força para que a gente entenda que cuidando de uma pessoa naquele estado de coma, cuidando dele numa condição vegetativa, nós estamos colaborando para o seu progresso. É um sentimento de caridade, de respeito àquela individualidade, sem qualquer, repito, tecer qualquer julgamento, nem análise crítica de maneira infeliz para quem quer que seja. Cada caso é um caso, entendemos os dramas e os limites de cada um. Mas a proposta espírita é abrir esse leque, apresentar novos horizontes para que a gente entenda o valor da vida, a importância da existência. Eu acompanhei minha mãe num estado de coma e foi a primeira vez que vi espírito na minha vida. Eu já era espírita e quando estava às 2 horas da manhã, ela já vinha dias, não durou muito, estava dias no estado de coma, tinha feito uma cirurgia de vesícula e ela não cicatrizava. Descobriu-se depois que os médicos tinham esquecido um pedaço de gás dentro. Nossa. Ela já tinha tomado muito soro glicosado, consequentemente diabetes se apresentou. Minha mãe ficou em estado de coma e quando eu estava às 2 horas da manhã, cabia a mim estar de plantão naquele dia com ela. Eu estava lendo o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando vi um movimento estranho, olhei em direção à parede e eu vi 2 espíritos belíssimos que entraram em direção a ela. Eu fiquei completamente eriçado e com medo, mas depois alguma coisa mudou naquela energia quando eu vi, eram 2 entidades, 2 espíritos belíssimos, tanto mais alto do que o normal da gente, e um deles olhou na minha direção e percebeu que eu estava vendo. Eu nunca tinha visto espírito na minha vida, mas eles tratavam minha mãe com tanto carinho. E um deles, quando eles terminaram o movimento, que depois eu vim saber que era desligando-a do corpo, ele pegou, eu vi quando ele saiu com a minha mãe nos braços, um deles. Pegou-a como eu gostaria de tê-la, abraçado e pegado. Foi tanto carinho, Fabiana, que eu me emocionei muito. Eu não pude conter as lágrimas de gratidão. Eu me emociono sempre que eu falo. Isso foi no ano de 1980. E eles então, um deles, o mesmo que tinha me visto, olhou para mim, sorriu e saíram, passaram pela parede com a minha mãe. E ali ficou o corpo. Eu agradeci tanto porque cuidaram dela como eu gostaria de ter cuidado. Naquele dia,
Eu olhei para os céus e disse: Senhor, aonde existir um convite para que eu possa passar todo este bem que o Espiritismo me fez, deixa-me levar. Então, a eutanásia não deve ser adotada, embora a gente respeite cada decisão. Daqui a pouco, terceira e última parte, falando sério sobre o Espiritismo.